E as eleições do Internacional que continuam aquecendo cada vez mais os bastidores colorados. Com a iniciação da chapa do Roberto Melo, cada vez agora, nesses próximos dias, agora também o presidente Alessandro Barcelos, né, até então Alessandro Barcelos vai lançar a sua candidatura, os bastidores do Internacional estão muito quentes. E eu quero te falar aqui sobre um candidato que pensa em dois nomes para assumir o cargo de diretor executivo na próxima temporada. Lembrando que esse cargo hoje não tem nenhuma pessoa desde a demissão de William Thomas após aquela derrota no Clássico Grenal por 3-1 ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Além disso, também quero te falar aqui sobre uma definição que o Inter fez e anunciou agora à tarde desta terça-feira, que é nada mais nada menos uma renovação de contrato de um jogador muito importante. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui com mais informações sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar aquele teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações também é sempre muito importante, tá bom? E vamos começando aqui com as informações. O Inter que treinou nessa terça-feira no CT Parque Gigante, a última atividade que o técnico Eduardo Cudê teve antes desse confronto que acontece amanhã contra o Bahia. E a gente tem uma novidade que é uma novidade que eu já trazia há alguns dias para vocês, e realmente ela se confirmou. Como todo mundo bem sabe, o Inter não vai ter nenhum zagueiro no banco de reservas contra o Bahia, né? Nenhum zagueiro que vinha atuando. O Nico Hernandes e o Igor Gomes, que são os zagueiros reservas, eles tomaram o terceiro cartão amarelo, então eles não estão à disposição. O mais perto de um zagueiro que o Inter possa ter no banco é o Hugo Malo. Só que o Hugo Malo pode iniciar entre os titulares, já que existe hoje essa disputa entre o Espanhol e também o Fabrício Bustos. Além disso, o Inter estava colocando, né, o Cudê, principalmente nos últimos treinos, faz uma semana, desde a vitória do Clássico Grenal, o Cudê vem testando um zagueiro no profissional, que é o João Dalla Corte. O João Dalla Corte, ele é um zagueiro de 1,78 m de altura, não é muito alto, né, mas obviamente vai crescer, acho que vai chegar aí a 1,81 m, 1,82 m de altura, mas é um jogador com muita projeção. Ele é uma das grandes promessas do Inter, foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira Sub-17, junto com o Ricardo Matias, que é outra promessa do Inter, mas aí é um atacante, e o Dalla Corte vem algumas semanas já treinando no profissional, e a princípio o Cudê gostou desse nome. E ele vai ser relacionado, está na delegação que vai a Salvador, e então ele vai estar à disposição e logo vai ser a única opção para a zaga ali que o Cudê vai ter, caso, né, o mercado, o Vitão tenha que sair, por exemplo, no segundo tempo ou no primeiro tempo, tá bom? Ou daqui a pouco um dos dois sejam expulsos, ou o próprio Cudê queira retrancar o time, né? O João Dalla Corte é sim uma possibilidade, tá bom? Lembrando que quem trouxe essa informação foi a Rádio Gaúcha, tá bom? Outra informação que quero trazer é que agora à tarde o Inter anunciou de maneira definitiva a renovação de contrato do volante Gabriel, que era algo que eu já falava para vocês que ia acontecer também. O Gabriel renovou o seu contrato por mais 2 temporadas. Agora o novo contrato do Gabriel vai até final de 2025, né? Ele é um volante, chegou ano passado, contrato de 2 anos, e ele foi um jogador que se adaptou muito bem, virou uma principal liderança do vestiário do Internacional, e essa renovação de contrato também é por isso, porque ele mudou o ambiente do Inter. O Gabriel ele teve esse poder, né, de principalmente não só blindar o vestiário, mas ser um jogador muito importante ali fora dos gramados. E dentro dos gramados foi um jogador que acrescentou muito na temporada passada. Nessa temporada, quando ele voltou de lesão, ainda tá um pouco meio sem ritmo de jogo, né? Até porque não teve uma pré-temporada, mas é um jogador que a direção confia e a renovação de contrato dele aconteceu. Mais 2 anos de contrato pro Gabriel, agora o seu novo contrato até final de 2025. Outra situação que eu quero trazer, tá? Aí mudando completamente o assunto, que eu quero falar de eleições, que é um tema chato, mas como todo mundo bem sabe, é um tema que é muito importante para o clube e para o futuro. Eu quero te falar aqui de 2 executivos que o candidato Roberto Melo, do Movimento Intergrande, outros 5 movimentos que compõem essa chapa, né? A chapa 2, todo mundo bem sabe que nesse momento o Inter não tem nenhum diretor executivo de futebol desde a demissão do William Thomas lá após o Clássico Grenal, e aí o presidente Alessandro Barcelos, não digo que começou a acumular cargo, mas com a chegada também do gerente esportivo, que é o Magrão, né, ele adotou meio que esse papel também de ser aquele cara de contratações, aquele cara um pouco também negociador. Mas o Inter vai precisar ter um executivo para a próxima temporada, e o Roberto Melo já está pensando ali no seu plano de gestão. E eu recebi informação de alguns nomes que ele gosta,
para esse cargo de diretor executivo. O primeiro nome deles é um cara que já trabalhou no Internacional nos anos de 2018, 2019 e também 2020, que é o Rodrigo Caetano, que hoje está no Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano é um nome que trabalhou na chapa do próprio Roberto Melo. Foi colega no Melo quando ele era vice-presidente de futebol do Internacional na gestão Marcelo Medeiros. Só que o grande problema do Rodrigo Caetano, além de tirar ele do Atlético Mineiro, é a rusga que ele tem com o técnico Eduardo Cudê. Onde o próprio Roberto Melo disse que na candidatura que ele lançou na última segunda-feira, disse que se depender dele, o Cudê será o treinador do Internacional para 2024. Mas, nesse momento, vale deixar muito bem claro que o Cudê e o Caetano têm uma rusga muito forte. O Cudê, assim que chegou ao Internacional, disse que ele teve o azar de trabalhar com o Rodrigo Caetano 2 vezes, no Inter em 2020 e no Atlético Mineiro nessa temporada. E disse que não cometeria mais esse erro. Então, se o Caetano vir, possivelmente o Cudê não vem. Né? Na verdade, o Cudê sai do Internacional. Então, teria essa coisa para resolver. Mas tem um outro nome, e esse que aparece até com uma certa projeção um pouco maior, que é o Alexandre Matos. O Alexandre Matos hoje é diretor executivo do Atlético Paranaense, ele que levou o Vitor Roque para o Atlético Paranaense, porque antes de ele ir para o Atlético, ele trabalhava no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro foi vendido para a SAF do Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo mandou ele embora, ele foi para o Atlético, ele sabia do contrato do Vitor Roque, que a multa era muito baixa, e trouxe o Vitor Roque para o Atlético. Agora o Atlético vai vender ele por 60 milhões de euros, foi um cara bem genial nessa situação. Mas também passou por outros grandes clubes, né? O Palmeiras, por exemplo, ele ficou várias temporadas, conquistou títulos, conquistou, por exemplo, uma Copa do Brasil, e o Alexandre Matos é um diretor executivo, assim, bem conceituado, né? Tem como característica, sim, fazer contratações no Atlético Paranaense. Deu uma mudança ali de formato, mas é um cara que também estaria na mira, por exemplo, do Roberto Melo, tá bom? Então esses dois nomes, tanto do Rodrigo Caetano quanto do Alexandre Matos, são dois nomes de agrado por parte do até então candidato, né, à oposição. Mas vale deixar muito bem claro que tem essa situação de treinador, porque se o Cudê ficar realmente para 2024, assim como o Melo disse que ele quer que fique, o Caetano não vai vir, por óbvio. Mas o Alexandre Matos, aí sim surge essa possibilidade, tá bom? Falando sobre Alessandro Barcelos, né, e a sua possibilidade, é o Alessandro Barcelos que deve continuar com o Magrão para a próxima temporada, que foi uma adição muito boa dentro do departamento de futebol do Internacional. Só que ele deve acrescentar nomes, né? Deve ter uma mudança também daqui a pouco do vice-presidente de futebol. A tendência daqui a pouco não precisa permanecer, por exemplo, o Felipe Becker, né? Também tem o José Olavo Bisol, que hoje é uma espécie ali de um cara que participa também do departamento de futebol. Mas além desses nomes, o Inter também vai atrás, né? Aí a posição Alessandro Barcelos, até então presidente Alessandro Barcelos, também vai atrás de um executivo, mas ainda não vazou quem vai ser esse nome, tá bom? Então, inclusive, deixa aqui nos comentários o que tu acharia sobre essas possibilidades. Rodrigo Caetano, Alexandre Matos, seriam dois executivos que seriam interessantes ao Internacional? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a tua opinião, tá bom? Então, vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e logo mais volto com novas informações aqui junto ao Internacional. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e eu fui!